Olá! Sabe aquela história de alguém que é um gênio, super inteligente, mas que às vezes toma umas decisões que a gente não entende? Pois é exatamente sobre isso que vamos falar hoje, mergulhando de cabeça no livro que mudou o jogo, Inteligência Emocional, de Daniel Goleman. Ele basicamente nos mostra que a maneira como a gente lida com as nossas emoções pode ser muito, mas muito mais importante para o sucesso do que o famoso que. Vamos começar com a pergunta que está no coração de tudo isso. Todo mundo conhece alguém assim, né? Ou talvez a gente mesmo já tenha sido essa pessoa. Alguém brilhante, mas que no momento de estresse parece que desliga a razão e faz algo completamente impulsivo. A resposta para esse mistério, segundo Goleman, não está na nossa lógica, está em outra parte de nós, algo que age muito mais rápido e muitas vezes com muito mais força. E esse fenômeno tem um nome que é perfeito: sequestro emocional. Pensa só, é aquele exato momento em que a raiva, o medo ou a ansiedade simplesmente tomam o controle do carro e a nossa razão fica lá no banco de trás, sem poder fazer nada. A origem desse verdadeiro curto-circuito está numa partezinha minúscula do nosso cérebro, a amígdala. Ela é tipo um alarme de incêndio, só que às vezes ela dispara antes mesmo de ter fogo. Mas como é que esses sequestros acontecem, afinal? Para entender isso, a gente precisa dar uma espiada na arquitetura do nosso cérebro. E o que o Goleman revela é fascinante. Nós não temos só uma mente. Na verdade, temos duas, e elas vivem num eterno cabo de guerra. De um lado, a gente tem o neocórtex. É a nossa mente racional, a que pensa, analisa, planeja. Ela é como um estrategista super cuidadoso, só que bem lenta. Do outro lado está o sistema límbico, a mente emocional. Pensa nele como um soldado de prontidão. Ultra rápido, reativo e totalmente focado em uma coisa: sobreviver. Numa corrida entre os dois, a mente emocional quase sempre larga na frente. É por isso que, muitas vezes, o sentimento simplesmente atropela o pensamento. E o mais incrível, que a ciência já mostrou, é que existe um verdadeiro atalho dentro do cérebro. Um sinal de perigo, vamos supor, a imagem de algo que parece uma cobra no chão, pode ir direto dos nossos olhos para a amígdala, pulando completamente a nossa central de análise, o neocórtex. A amígdala dispara o alarme, o corpo todo reage e a gente pula para trás, antes mesmo que a nossa mente racional tenha tido tempo de processar e dizer: calma, era só uma corda. Impressionante, né? Ok, então se essa batalha interna é real e o nosso cérebro tem esses atalhos, como é que a gente pode ter alguma chance? A notícia boa é que Goleman não só aponta o problema, ele nos dá a solução. É como um kit de ferramentas prático para nossa mente, dividido em 5 pilares fundamentais. E aqui estão eles: autoconsciência, autogestão, automotivação, empatia e, por fim, habilidade social. Juntos, esses 5 formam a base do que a gente chama de inteligência emocional. Vamos dar uma olhada em cada um para entender como a gente pode, de fato, treinar e fortalecer cada um deles. Bom, tudo, absolutamente tudo, começa com a autoconsciência. É a capacidade de olhar para dentro e reconhecer uma emoção no exato instante em que ela aparece, quase como se a gente fosse um observador de nós mesmos. Sem essa habilidade de identificar o que estamos sentindo, fica muito fácil virar um refém das nossas próprias emoções. E logo depois da autoconsciência, vem a autogestão. Pensa bem, uma vez que a gente reconhece uma emoção, tipo a raiva subindo, nós ganhamos uma opção. A opção de não agir impulsivamente. É a habilidade de se acalmar, de lidar com a ansiedade antes que ela paralise, ou de simplesmente controlar aquela irritação que não vai levar a lugar nenhum. O terceiro pilar é a automotivação. Aqui, a ideia é canalizar as nossas emoções para a gente conseguir alcançar os nossos objetivos. É sobre adiar a gratificação, sabe? Controlar os impulsos para continuar firme no propósito, mesmo quando as coisas ficam difíceis. É o motor que nos leva a praticar, a estudar e, no fim das contas, a atingir a maestria em algo. E essa citação, nossa, ela ilustra perfeitamente o ponto máximo da automotivação. O famoso estado de fluxo. É aquele momento mágico em que a gente está tão mergulhado numa tarefa que o tempo parece desaparecer, o nosso desempenho vai lá no teto e tudo parece acontecer sem esforço. Aqui, as emoções não são um problema, elas são o combustível. O quarto pilar, a empatia, é quase uma consequência natural da autoconsciência. Quanto mais sintonizados estivermos com as nossas próprias emoções, mais fácil fica ler as emoções das outras pessoas através de sinais bem sutis, como um tom de voz diferente ou uma expressão no rosto. É a base de toda e qualquer conexão humana de verdade. E por último, mas não menos importante, a habilidade social. Ela é basicamente a inteligência emocional em ação no nosso dia a dia.
É a soma de todos os outros pilares que a gente usa para inspirar, persuadir, liderar e, claro, construir relacionamentos saudáveis e positivos. Certo. Agora que a gente já entendeu a teoria, vamos ver como tudo isso se traduz na prática, em algumas das áreas mais importantes da nossa vida. No ambiente de trabalho, por exemplo, a inteligência emocional é um divisor de águas. Coisas como saber dar um feedback construtivo sem criar um clima ruim, ou conseguir inspirar uma equipe a buscar um objetivo, são essas habilidades que separam os bons profissionais dos líderes de verdade. A conexão entre mente e corpo também é fundamental. Goleman mostra estudos que provam como emoções negativas vividas constantemente, como a raiva crônica ou a ansiedade, podem literalmente nos deixar doentes. Por outro lado, o otimismo e a capacidade de gerenciar o estresse fortalecem a nossa saúde. E claro, nos relacionamentos íntimos, a inteligência emocional é simplesmente tudo. A capacidade de ouvir a outra pessoa com empatia, mesmo no meio de uma discussão sem ser dominado pela reatividade, é o que permite resolver conflitos de verdade e construir uma conexão muito mais profunda e real. E tudo isso nos leva à ideia mais poderosa e, sinceramente, mais otimista do livro inteiro. A de que a inteligência emocional não é algo que a gente tem ou não tem. Não é um destino traçado. E aqui está o ponto-chave. Ao contrário do QI, que muda muito pouco ao longo da vida, as competências da inteligência emocional podem ser aprendidas e melhoradas. O nosso cérebro é plástico, ele pode mudar. É totalmente possível treinar novos e melhores hábitos emocionais. E olha só, isso não é só uma teoria bonita, é comprovado pela ciência. Uma análise gigantesca que juntou dados de centenas de estudos sobre programas de aprendizagem emocional em escolas mostrou resultados impressionantes. Os alunos não só se comportaram melhor, como suas notas também subiram. Ou seja, ensinar essas habilidades funciona e funciona muito bem. E assim, a gente encerra essa análise como um convite. A inteligência emocional é uma jornada, uma prática constante. Então fica a pergunta: qual desses 5 pilares poderia fazer a maior diferença na vida de alguém se começasse a ser praticado hoje? A oportunidade de começar é sempre agora.